Vai assistir agora ao programa Tecendo o Saber. Capítulo 11, Módulo 3. Tempo e Clima. Esse menino não vai parar de tossir, não? Não sei o que fazer. Eu não tenho xarope pra dar? Essa tosse começou agora. A gente tem que levar esse menino no posto de saúde. Ainda tá escuro. Você tá conseguindo dormir? Então, entre ficar acordado aqui e no posto de saúde, eu prefiro ir pra lá. Pelo amor de Deus, tem que ter um remédio pra ele parar de tossir. Ixi, Maria, essa hora que não será agora do céu. Quem é? Sou eu, meu filho. Mãe? Ô, mãe, que surpresa boa! Não tava esperando a senhora? Ai, quanta tranca é essa? Eu tô doida pra te dar um abraço. Que saudade! Ai, como é bom estar em casa. Tem tanta coisa pra te contar. Ai, como eu rodei por esse Brasilzão. Ai, vamos que eu tô morrendo de fome. Enquanto você passa um cafezinho pra mim, eu vou te contando as novidades. Vem, meu filho. Ai, tua casinha é uma graça. Olha, se você baixar mais um pouquinho o valor do concerto, eu pago em dinheiro agora. Seu Celestino? Peguei agora no mecânico, ó, novinho em folha. Gostou? Pô, eu acho que... Vem, eu vou lhe dar uma carona. Entra, vem. Cada praia, meu filho, você ia adorar. Eu tive até de comprar um maiô novo pra mim, porque o meu tava um lixo. Aí eu trabalhava numa pousada, que era uma gracinha, numa praia em Santa Catarina, sabe? Aí tava tudo ótimo. Aí de repente veio um vento e levou tudo pelos ares. Em março de 2004, fortes chuvas e ventos atingiram cidades próximas à divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, destruindo casas e derrubando árvores. Marcado por ventos giratórios em alta velocidade, o fenômeno dividiu opiniões entre meteorologistas. Foi classificado por uns como um ciclone, mas houve quem afirmasse que se tratou do primeiro furacão ocorrido no Brasil. Furacão, ou tufão, é um fenômeno que normalmente provoca mais estragos que os ciclones. O vento me levou pra São Joaquim, ali na Serra, em Santa Catarina também, né? Eu tinha que trabalhar, eu tive que ir pra lá. Ai, mas era lindo. Lindo, uma coisa, um ar de montanha. Ah, mas era um frio. Tu não acredita que era um frio demais? É, assim, do mesmo jeito que o vento me levou, o frio me botou pra correr e me fez correr tanto que eu fui parar em Brasília. A mãe de Francisco estava em São Joaquim, cidade da Serra Catarinense, que registra as mais baixas temperaturas do país. A região sul do Brasil tem um clima subtropical, com temperaturas médias entre 14 e 20 graus e chuvas bem distribuídas durante todo o ano. Só que em São Joaquim costuma gear no inverno e até mesmo nevar, o que atrai muitos turistas para a cidade. De São Joaquim,
a mãe de Francisco mudou completamente de clima e foi parar numa das regiões mais secas do Brasil, o Planalto Central. Se tivesse ido para o sertão nordestino, a mãe de Francisco teria encontrado um clima semiárido, onde a vegetação típica é a caatinga. Quando foi que começou essa tosse, mãe? Essa noite, doutor. Ele não deixou a gente dormir. Olha, e friagem não foi, viu? Porque eu faço questão que ele ande sempre bem agasalhado. Ontem eu botei um casaquinho e tudo. Cruzes, Valdete. Tava o maior calor ontem. Seu Celestino. Por favor. Eu vi a viagem toda pedindo para você me chamar de Celestino. Por favor. Desculpe, é o costume. Celestino. Bom, eu vou indo. Foi ótima a carona. Não foi nada. Então tá. Obrigada. Socorro! Algum problema? Eu chamei você para você me socorrer. Socorrer? É que tem um amigo meu que vai dar um churrasco lá no sítio dele. E eu não tenho ninguém para me acompanhar. Você topa? Viajar com você? É. Ah, Brasília. Brasília é uma cidade reta, sem um morro, sem uma ladeira. Mas tem um céu azul, meu filho. Um céu azul que é uma beleza. O problema é o ar seco. O ar é tão seco que chega a cortar a pele da gente. É um tal de passar manteiga de cacau nos beijos que você não imagina. Não aguentava, não. Você não acredita. Você não acredita que eu tinha um balde cheio de água do lado da cabeceira da cama. Um balde cheio de água para ver se cortava a secura do ar. Pressão atmosférica é uma variação que existe na natureza e conforme a densidade do ar, ela é mais baixa ou mais alta. Então, onde você tem uma umidade, um ar mais concentrado, você tem uma baixa pressão. Onde você tem um ar mais rarefeito, você tem uma alta pressão. Fim de inverno na região de Brasília, você tem uma quantidade de água, de vapor de água diluída no ar menor. Então isso significa que você tem uma dificuldade maior de ter nuvens e, consequentemente, uma umidade relativa do ar baixa. Olha, o tempo seco, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? E os cuidados, do mesmo modo que afeta dentro do nosso corpo, afeta também pro lado de fora. Então a gente fica com a pele ressecada, a gente sente a pele mais áspera, mais grossa. Lá dentro também, dentro do nosso pulmão, a gente sente isso também. Então o nosso corpo sente a necessidade de uma melhor hidratação, mais acúmulo de água, né? Então a gente precisa cuidar bem do nosso corpo, hidratar bem, para que não possa, lá dentro do pulmão, ficar ressecado também. Então nós temos que, o primeiro cuidado é esse. Por quê? Porque as vias aéreas muito ressecadas favorecem a disseminação dos vírus, né? E aí você pode adoecer mais com gripes, que é mais, e resfriados, que é o mais comum nessa época. Quais são os cuidados principais? Evitar uma exposição prolongada ao sol durante aqueles horários de pico, aqueles horários de maior calor e que você sente muita sede, né? Então você deve evitar ficar exposto, que vai no horário de 10 até as 15 horas. Mas se tiver que ficar exposto, como é o caso de muitos trabalhadores e muitas pessoas que trabalham e não tem como fugir da exposição ao sol, que procure se preservar usando os bonés, chapéu, aproveitando as áreas de sombra, né? E, mais importante, tomando muita água durante o dia. Por isso que eu resolvi e fui pra Manaus. Eu fui pra Manaus porque lá o que não falta é chuva. Se eu vou viajar no fim de semana, Januário, você fica aqui na venda? O senhor paga hora extra? Claro que pago. Então eu topo. Eu tô mesmo precisando ganhar mais um trocado. Tem que comprar remédio pro garoto. Tossiu a noite toda. Então é por isso que você tá com sono. E bota sono nisso. Então eu já vou te adiantar o extra. Eu quero você bem acordado aqui na venda. Eu vou trabalhar numa
numa cantina, isso? Numa cantina de uma fábrica lá da Zona Franca. Quando eu fui trabalhar na cantina, eu tinha um problema só com o horário. Eu não gostava do horário. E a senhora trabalhava de noite? Não trabalhava de noite, não, meu filho. É que chovia muito. Chovia muito. Toda vez que eu tava saindo do trabalho, chovia. E aí era tanta chuva, era uma chuva forte, você não imagina. Era uma chuva que atacava o meu reumatismo. Você sabe que eu tenho reumatismo. Aí o meu reumatismo ficou atacado. E era um problema seríssimo, porque tu também com tanta idade, né, meu filho? Mãe, agora eu tenho que sair pra ir pro serviço. Depois a gente conversa, viu? Ó, mais tarde eu vou te contar. Eu vou te contar tudinho como é que foi no Ceará, como é que eu fui parar no Ceará. Você vai adorar essa história, meu amor. Me deixou bem na porta do prédio da dona Clotilde. Que chique, hein, mãe? É, me fez uma proposta. Pode ir contando. Me perguntou se eu não quero ir com ele num tal de um churrasco, num sítio lá de não sei quem no fim de semana. E a senhora respondeu o quê? Ah, disse que dava resposta agora à noite. Então vai logo lá na venda dizer que topa, mãe. Vou nada. Vou ligar. Assim ele não vai reparar que eu tô morrendo de vergonha. Ótimo. Então, sábado eu pego você na sua casa de manhã bem cedinho. Ai, chegou. Já conhece até o barulho do carro, hein, mãe? Nem precisava da buzina. Filha, fecha tudo antes de sair, tá bom? Pode deixar, mãe. Tchau. Ah, meu filho, o Ceará é lindíssimo. Nordeste, né? Muito sol, clima tropical, lindas praias, verdes mares. Ai, é verão o ano inteiro. O problema é que eu não consigo ficar parada. Vai me dando um comichão, uma vontade de experimentar novos ares. Para dizer o plural de praia, a mãe de Francisco simplesmente adicionou um S no final da palavra praia. Já no plural de mar e ar, ela adicionou E e S no final das palavras, dizendo mares e ares. Além das palavras terminadas em R, devemos acrescentar o E e o S também para o plural de palavras terminadas em Z, como cruz, e em S, como português. Aí, eu conheci um representante comercial. Francisco! Ai, foi sopa no mel. Eu peguei uma carona e fui para lá no sul de Minas. Foi. Não posso liberar o senhor com esse escapamento assim. Mas ele só faz barulho, seu guarda. A senhora que pensa. O carro do jeito que está polui o ar muito mais do que um carro comum já polui. É muito monóxido de carbono na atmosfera, meu senhor. Bom, a tosse dele tem a ver com a poluição, que fica ainda pior com esse tempo que tem feito, que provoca inversões térmicas. Garrafa térmica? Com clima seco, a poluição piora. Já é a segunda nebulização dele, né? É, olha a cara dele, tadinho. Tá que não se aguenta. É, tá assim de criança aqui no posto e no hospital, com esse mesmo problema. E é triste isso, né? Crianças sofrendo por causa de poluição. A poluição afeta de vários modos. Então, nas grandes cidades, com o aumento da frota de veículos, da poluição das fábricas, aquelas pessoas que têm uma predisposição, ou seja, aquelas pessoas que já sofrem da asma, que já tiveram muitas pneumonias, que têm alguma outra doença, se sentem com o pulmão muito sobrecarregado com a poeira da área urbana. Ai, em Minas, o tempo não é nem muito úmido, nem muito seco. É um clima agradável, meu filho. O problema é a comida mineira. Ai, eu tava engordando muito. Ai, ainda bem que você me chamou pra vir te visitar. Eu tava morrendo de saudade de você. Que bom que ele dormiu, né?
foi, mãe? Calma. A senhora vai aonde? Calma, deita. Eu vou dar um pulinho ali no Mato Grosso do Sul e já volto. A senhora acabou de chegar, ué. O que foi? Não gostou daqui, é? Claro que eu gostei, adorei rever você, matar a saudade, mas é que aqui faz muito calor. A senhora vai aonde, mãe? Ah, faz tempo que eu tenho uma amiga minha que me convidou pra trabalhar no hotelzinho ecológico lá no Pantanal. Já me mandou a passagem e tudo. Eu vou lá conferir o clima. Ixi, Maria. A mãe de Francisco viajou o Brasil todo e conheceu uma imensa variedade de climas. Por quantas cidades será que ela passou? Vamos imaginar que ela tenha feito uma viagem por mês e que em cada viagem tenha passado por 15 cidades. Quantas cidades ela conheceria no final de um ano? Para saber, é só multiplicar 12 por 15. Existe um jeito fácil de fazer essa conta. Já que 15 é o mesmo que 10 mais 5, podemos multiplicar primeiro 12 por 10, que dá 120, e depois 12 por 5, que dá 60. Somamos os resultados e temos 180. Pronto. A mãe de Francisco teria conhecido 180 cidades. Vamos rever esta cena com Socorro e Celestino. Mas ele só faz barulho, seu guarda. A senhora que pensa. O carro do jeito que está polui o ar muito mais do que um carro comum já polui. É muito monóxido de carbono na atmosfera, minha senhora. A atmosfera é a grossa camada de ar que circunda a Terra e abriga as nuvens. Sem ela, não haveria nenhum ser vivo em nosso planeta. Só que, infelizmente, não estamos cuidando bem do ar que respiramos. Todos os dias, carros, fábricas e outras fontes de poluição jogam toneladas de gases na atmosfera. Um deles é o monóxido de carbono, que acaba retendo o calor do Sol e funcionando como a cobertura de uma enorme estufa. Por isso, aliás, este fenômeno é chamado de efeito estufa. É o efeito que vem fazendo a temperatura de nosso planeta aumentar a cada ano. O monóxido de carbono é um dos principais poluentes que existem nos grandes centros urbanos. Porque ele é emitido por qualquer atividade que queime combustíveis fósseis. Então, na cidade de São Paulo, por exemplo, atualmente, nós temos uma grande emissão por parte dos veículos. Veículos leves, como carro, veículos pesados, como caminhões e ônibus, e até as motos. E ele é um poluente importante, é o mais estudado dos poluentes do ar. Você tem trabalhos mostrando efeitos do monóxido de carbono na saúde de fetos, de crianças e de idosos desde a primeira metade do século XX. Porque ele é um poluente que não está presente só na rua, não é emitido só pelos veículos, mas ele é o principal poluente emitido pelas pessoas que fumam. Então, existe já há muito tempo um grande interesse em relação aos efeitos do monóxido de carbono. E ele é muito tóxico. Ele faz mal para pessoas que têm problema no coração, doenças no coração, e também faz para as pessoas que têm doenças respiratórias. Bom, a tosse dele tem a ver com a poluição, que fica ainda pior com esse tempo que tem feito. Já é a segunda nebulização dele, né? É, olha a cara dele, tadinho. Tá que não se aguenta. É, tá assim de criança aqui no posto e no hospital, com esse mesmo problema. A nebulização, ela necessita, lógico, da energia elétrica, né? Então, nós temos que é um aparelho que você coloca o soro fisiológico, coloca os produtos que o médico indica, né? E liga na tomada, liga o aparelho e você faz a nebulização, geralmente por 10 minutos. Então, é um período adequado para que o medicamento faça o efeito que o médico deseja e o paciente precisa, lógico. Quando a gente escuta falar em clima, encontra sempre muitas informações em números. Temperatura, umidade relativa do ar, índice de chuvas e velocidade dos ventos. Como é que se mede tanta coisa? O pluviômetro registra o índice de chuvas em milímetros cúbicos. Já o barômetro serve para medir a pressão do ar sobre a terra, enquanto a umidade relativa do ar é aferida por um higrômetro. A velocidade dos ventos pode ser medida por um anemômetro e a temperatura, essa é fácil, é medida pelo termômetro. Hoje em dia, além desses instrumentos da estação meteorológica, são usados também satélites espaciais para a análise do clima. Rodando lá no espaço, eles fotografam a Terra, as nuvens e os mares e nos enviam essas imagens para análise. Do espaço,
os satélites meteorológicos medem a temperatura em diferentes pontos da atmosfera. São aquelas fotos que sempre aparecem na previsão do tempo dos telejornais. As partes mais claras são as massas de ar frio e as escuras, as massas de ar quente. A partir de várias fotos em diferentes momentos, os meteorologistas podem ver para que lado as massas de ar se movimentam. Com essas imagens, unidas às informações de umidade, pressão e temperatura do ar, podem prever a tendência do clima para os dias seguintes. Mas para que se mede tanta coisa? Esses dados nos permitem entender o clima de uma região, prever mudanças e se organizar para tudo, desde plantações até férias na praia. São vários os fatores que determinam regiões que chove mais e chove menos. As principais são as interações entre a atmosfera, o oceano e a fisiografia regional. O que significa essa fisiografia regional? O relevo, a vegetação. São esses fatores em conjunto que determinam quais as regiões que chove mais e que chove menos. E qual período do ano chove mais e qual período do ano chove menos. A variedade de climas é um bem valioso para o Brasil. O sol constante e o calor garantem a afluência dos turistas para o Nordeste o ano todo. O mesmo calor e o mesmo sol podem provocar prejuízos materiais no sertão, como as secas. Somos um país tropical, mas de vez em quando pinta até neve, para a alegria das crianças e dos curiosos. O frio, no entanto, traz também prejuízos à agricultura, com as geadas que destroem safras inteiras. Se o calor pode ser bom e ser ruim, se o frio pode ser divertido ou dar um tremendo prejuízo, como é que a gente fica? A melhor maneira que o agricultor vai se beneficiar do seu plantio é entendendo o clima, como o clima atua na sua agricultura. Ou seja, fazendo um monitoramento de quais os impactos que os efeitos da natureza vêm a atingir a sua agricultura. Um outro fator importante também é acompanhar as previsões climáticas, ou seja, são previsões feitas um pouco mais a longo prazo, o qual indica uma tendência de como deve se comportar o clima para os próximos meses. Foi bom fazer este passeio pelos diversos climas do Brasil, não foi?